Bem-vindo ao curso de básico de geoprocessamento. Meu nome é Davi Cho e neste vídeo vamos dar início ao módulo 2, que trata sobre dados vetoriais. Neste vídeo vamos identificar os dados vetoriais, conhecer os principais formatos de dados vetoriais, dando um ênfase no formato shapefile. Também vamos conhecer seus tipos de representação, explorar um pouco os dados na sua tabela de atributo e também aprender a como alterar a visualização de dados vetoriais. Como vimos anteriormente, o mundo real ele pode ser representado nesses dois tipos de formato de dado, nos dados rasters e nos dados vetores, e nessa aula vamos dar ênfase nos dados vetoriais, que são aqueles dados que são representados por formas geométricas, cujos limites são bem definidos. Então, os dados vetoriais podem ser representados por esses três tipos de geometrias, como pontos, linhas e polígonos. Cada uma dessas geometrias pode trazer consigo um conjunto de informação que a gente pode extrair, como por exemplo, os pontos trazem consigo informações importantes como coordenadas, como latitude e longitude. E se a gente tiver diversos pontos, a gente pode conectar esses pontos e começar a desenhar uma linha, onde a partir dessa linha a gente pode extrair informações como comprimento. Além do comprimento, a gente pode também extrair alguns pontos, que são os vértices dessa linha. E se a gente tiver casos em que a gente tem uma nuvem de pontos, e esses pontos se conectam e fecham, a gente pode ter a formação de um polígono. Que a partir desse polígono a gente pode extrair informações como a área do polígono, o comprimento desse segmento de reta, que vai ser o perímetro, ou até mesmo as próprias coordenadas de cada um desses vértices. Além das informações que vêm consigo pela geometria, em cada uma dessas geometrias a gente pode adicionar novas informações, como por exemplo, informações textuais, informações numéricas ou até mesmo informação de data. Com isso a gente pode começar a construir o que a gente chama de tabela de atributo, na qual a tabela de atributo vai estar associando outras informações, além das informações espaciais, a cada uma dessas formas geométricas. É importante lembrar que, no caso dos números, quando a gente trabalha com números decimais, normalmente os sistemas de informação geográfico, eles trabalham como ponto, como diferenciador de casa decimal. Então, se a gente tem um número que é 1,2, no Brasil a gente normalmente usa vírgula como separador de casa decimal, no computador vai ser ponto. E normalmente os formatos de data também são representados por ano primeiro, mês e por fim dia. E os dados da tabela de atributo também podem estar associados a uma única geometria. No caso dessa tabela a gente tem 3 registros, que são essas 3 linhas, e cada uma dessas 3 linhas está associada a uma única geometria. Então essa linha está associada ao polígono A, essa ao polígono B e essa ao polígono C. Quando cada registro da tabela de atributos é associado a uma única geometria, a gente fala que a gente tem geometrias de partes simples. Outra forma de apresentar esses dados pode ser como um único registro da tabela, sendo associado a mais de uma geometria. Então, nesse caso, a gente vai ter só uma única linha no nosso registro da tabela de atributos, e essa linha da tabela de atributos está associada a essas 3 geometrias, no qual a soma total da área, nesse caso, vai ser 820, e nesse 2 vai ser cada um desses polígonos em separado. E os dados vetoriais podem ser disponibilizados em diferentes formatos, como por exemplo o formato shapefile, que foi produzido pela Esri, formato KML e o KMZ, que foram desenvolvidos pela Google. Tem também os formatos DWG e DXF, que são formatos no formato CAD, né? que vem do inglês Computer Aided Design, que é um tipo de formato de dados que nem sempre é georreferenciado, mas eles são muito utilizados por engenheiros, geólogos, geógrafos, arquitetos, para fazer desenhos técnicos de projeto, por exemplo.
A gente tem também o formato do GPX, que é muito utilizado por GPS, e tem o formato GeoPackage, que é um formato que é utilizado que foi desenvolvido pela OGC, que a OGC vem do inglês do Open Geospatial Consortium, que é uma comunidade global que tende a buscar melhorias para o acesso e uso de geoinformação, criando padrões públicos e abertos para que todo mundo consiga trocar informação com maior facilidade. E tem diversos outros formatos de dados também, como o MDB, que também foi um formato de dados desenvolvido pela Esri, e formatos de arquivo também podem ser disponibilizados em formato de CSV, que vem do inglês Comma Separated Values, que a gente vai ver um pouco mais adiante. A gente falou um pouquinho anteriormente que a gente vai dar uma ênfase maior no formato shapefile. Um dos motivos é porque o formato shapefile ele é amplamente utilizado. Ele permite você fazer sobreposição de geometrias. Ele permite você criar geometrias que não são de forma contínua, então de formas isoladas você pode criar, por exemplo, uma delimitação de um polígono que vai representar um lago, por exemplo. E ele tem uma certa limitação que é você só pode atribuir, ao você criar uma camada no formato shapefile, você só pode entrar com um único tipo de geometria. Então, nesse caso, a gente consegue ver se a gente quer representar três diferentes tipos de representação associado com água. Então, se a gente quer determinar onde tem poços de água, a gente quer utilizar o formato de ponto, a gente então vai criar uma camada de pontos para poder determinar os poços artesianos, por exemplo. Mas nessa camada eu não posso representar um rio junto com essa camada. Se eu quiser criar um rio, eu vou ter que criar uma nova camada vetorial de shapefile para poder fazer uma geometria de linha. E se eu quiser representar geometrias de polígono, que um rio também pode ser representado com formas de polígono, principalmente se eu quero determinar a margem do rio, a largura de um rio, eu vou precisar utilizar um formato de polígono. Então, eu vou ter que ter uma outra camada específica de polígono para poder determinar massas d'água, por exemplo, lagos ou até mesmo rios. E o formato shapefile, ele não gera um único arquivo shapefile. O arquivo shapefile ele é um conjunto de arquivos, sendo que você tem principalmente esses três formatos, eles têm que ter para que o seu arquivo funcione, que você consiga abrir. Você vai ter um arquivo que vai ter a extensão SHP, e esse arquivo vai trazer a informação da sua geometria. Você vai ter um outro arquivo chamado DBF, que ele vai trazer aquela tabela de atributos, onde eu vou começar a associar algumas informações extras a essas minhas geometrias. E um arquivo que vai fazer a ponte entre as minhas geometrias e a minha tabela de atributos vai ser o meu arquivo SHP. Sem esses três arquivos, eu não consigo ter um arquivo shapefile funcional. Você pode ter outros arquivos associados a ele, como por exemplo com a extensão PRJ, que ele vai dar a informação em relação à projeção. Qual vai ser o sistema de projeção utilizado para você poder visualizar aquela camada. Então, conhecendo um pouquinho sobre os dados vetoriais, a gente vai começar a explorar eles um pouco mais. Então, a gente vai começar a fazer uma consulta na tabela de atributos, vai começar a aprender a pegar essa tabela de atributos e começar a explorar ela, e vai ver a relação dessa tabela de atributos em relação às suas geometrias, onde a gente vai ter as linhas representando novos registros que podem estar associados a uma ou mais geometria, e a gente também vai explorar um pouquinho sobre as informações que estão contidas dentro das colunas, que vão ser informações que vão estar atribuídas ao polígono. Nesse caso, ao polígono ou à forma geométrica, né? E para isso, a gente vai utilizar esse arquivo que vai estar disponibilizado na plataforma
do exemplo.shp. Então, essa vai ser a cara que a gente vai ter quando a gente importar esse dado e quando a gente abrir a nossa tabela de atributos, que vai ser aqui. E nem sempre vai vir com a mesma cor. Por padrão, o QGIS ele carrega os arquivos e atribui uma cor aleatória para cada arquivo que você carrega. Então, se você carregar agora, pode vir com uma cor diferente da verde. Se eu abrir de novo esse mesmo arquivo, ele vai vir com outra cor que não necessariamente verde. A gente vai ver também que quando eu seleciono um registro na minha tabela de atributos, ele vai ficar com essa carinha azul. E a minha geometria, por padrão, vai vir em cor amarelo. Dá para alterar essa cor se for do seu interesse, mas a gente não vai abordar aqui nessa aula. Mas se você tiver com essa curiosidade, você pode procurar um pouco para ver como é que você altera essa cor. E se você usar a função de Ctrl J, o mapa você vai visualizar direto, vai dar um zoom nessa parte selecionada, que é muito bom quando você começa a ficar trabalhando com arquivos muito grandes e você não sabe onde é que esse determinado seu registro tá. E a gente também vai aprender a como filtrar esses dados. Se a gente pega uma tabela de atributos muito extensa ou com muita informação, às vezes fica difícil fazer uma busca visual da informação que você quer. Então a gente vai aprender a explorar um pouquinho esse filtro de campo. E esse filtro de campo também já começa a disponibilizar para a gente uma prévia de algumas informações, como por exemplo, o que cada tipo de coluna vai trazer. Então nesse caso, a minha coluna de D vai estar trazendo números inteiros, 1, 2 e 3. Já a minha segunda coluna de texto vai dar uma prévia aqui dizendo que esses arquivos, esses dados estão vindo em formato de texto, indicando a letra ABC. Se mostrar um número decimal, vai mostrar 1.2. E se for data, vai mostrar um calendáriozinho. A partir daí a gente também vai aprender a fazer um tipo de filtro usando essas expressões, que a gente vai conhecer ela um pouquinho mais. De início parece que é complicado, mas vocês vão ver que é só uma questão de atenção. Então você vai começar a botar as informações que você quer e você não precisa necessariamente digitar essas informações. Você pode vir aqui nessa barra do meio, nessa coluna do meio e começar a explorar. Então você vem em campos, dá 2 cliques aqui, aí já vai vir aqui automático, já vai preencher esse call texto. Você quer botar igual, você clica aqui, dá 2 cliques aqui ou um clique. Você clica aqui que vai aparecer o igual. E se você quiser buscar um valor específico, você pode buscar aqui já automático. Você clica aqui em único ou uma amostra de 10 primeiros registros e você pode começar a ver como é que esse dado está sendo disponibilizado. E você vai começar a aprender a filtrar essas informações. Se você quiser, o bom de você usar esse tipo de informação, esse tipo de filtro, é porque você pode filtrar mais de uma informação. Você quer utilizar 2 filtros. Além da minha informação textual, eu quero também buscar um outro tipo de informação. E aí você usa esse termo de ou e você coloca a sua segunda informação, usando as regras de lógica de esse atributo ou esse atributo. Então você vai utilizar dois atributos para fazer a busca em todos os seus dados, que pode ser preenchido da mesma forma, você clicando aqui e vai populando essa consulta. E por fim, a gente vai ainda aprender a exportar esses dados, podendo selecionar e alterar até mesmo o sistema de projeção utilizado. E sempre é bom a gente prestar atenção nessa caixinha.
porque a gente vai estar salvando somente as feições selecionadas. Então vamos ver na prática como é que a gente faz isso? Então, depois de você baixar o arquivo, descomprimir e abrir o QGIS, você pode importar esse arquivo SHP de diversas formas. Uma dessas formas é você buscar esse símbolozinho de mais, no qual você vai clicar aqui e vai abrir essa janela. Dentro dessa janela você pode vir no navegador e ir passando pelas pastas, como você quiser. Aí nesse caso eu sei que meu arquivo está disponibilizado na pasta início e no desktop. Dentro desse arquivo, e é esse arquivo, exemplo.shp. Dou 2 cliques, ele já abre. Aqui ó, ele abriu no fundo e ele não trouxe a cor verde, né? Ele trouxe dessa vez essa cor salmão, meio rosa. Dentro dessa própria aba aqui de gerenciador de fontes de dados, você pode, ao invés de vir aqui buscando na pasta, você também pode vir aqui e já selecionar que tipo de dado você quer trazer. Então você vem nessa aba, que se você parar o seu cursor do mouse vai aparecer adicionar camada vetor. Aí você pode ter diferentes formas de buscar e você pode clicar aqui nos 3 pontinhos. Dentro dos 3 pontinhos você vem não, meu arquivo está no desktop, na pasta de exemplo de aula de vetores, exemplo de vetor. E quando eu for puxar o meu arquivo no shapefile, eu tenho que puxar o arquivo SHP, com a extensão SHP, tá bom? Então você clica em abrir, aí aqui ele pede algumas informações adicionais, se for necessário, e você só clica em adicionar. Então ó, nota que ele trouxe 2 vezes, ele carregou 2 vezes o arquivo, tá? Uma vez na primeira vez que a gente carregou o arquivo que foi nessa cor salmão, e na segunda vez que foi essa cor verde. Nota que essa cor verde está em cima do rosa. Eu posso trocar a posição entre os dois e o exemplo rosa vai estar em cima do exemplo verde, tá bom? Então a ordem aqui dentro do meu painel de camadas, ela importa muito para como eu estou visualizando os meus dados. E eu acabei esquecendo de dizer que para você poder fazer a troca entre esses dois, você tem que clicar e segurar. Então você pode trocar a ordem das camadas segurando, né? O botão esquerdo do mouse. Tá, agora que eu importei os dois, eu não vou precisar de trabalhar com os dois, eu vou trabalhar só com um. Então posso clicar aqui e remover a minha camada. Aqui ele pede uma confirmação se você realmente quer eliminar a sua camada, então no caso eu vou clicar em OK. Eu vou trabalhar agora só com essa camada verde. Trabalhando com a minha camada verde, com a minha camada do exemplo, eu quero ver o que tem de informação dentro dela. Para eu poder explorar o que tem de dado dentro dela, eu posso vir aqui, clicar nessa ferramenta com i, que tem um izinho com uma seta. Ele vai abrir um outro painel, que eu vou clicar e ele vai me trazer as informações. Então, nesse caso, ele vai me trazer as informações dessa geometria em vermelho. Então, vai me dar as informações do ID, da coluna, nome da coluna de texto, coluna inteiro em 3, coluna n decimal 1.0, coluna data, uma determinada data. E se eu clicar com essa ferramenta i, ela vai me trazer várias informações. Nota aqui, ó, independente se eu clico nesse polígono, nesse pentágono ou nesse pentágono, ele seleciona os dois, porque isso daqui é uma camada com uma geometria multiparte, porque tem duas geometrias associadas a um único registro na minha tabela de atributos, tá certo? Outra forma da gente visualizar a nossa tabela de atributos, não utilizando essa ferramenta de i, mas verificando toda a tabela como um todo, é procurando esse símbolo, que se a gente parar o cursor do mouse vai estar escrito abrir tabela de atributos. Então você clica nesse botão que ele vai abrir a tabela de atributos selecionada dentro do meu painel de camadas. Então aqui a gente vai ter aquela imagem que a gente teve do slide, né? Na qual a gente consegue visualizar todos os nossos dados como uma forma de tabela.
E se eu não quiser ver em formato de tabela, mas eu quiser ver em formato de relatório, em modo de formato de formulário, eu clico nesse botão no canto inferior direito dessa minha janela, que ela vai mudar a forma, então, de visualizar, que ela funciona muito parecida com aquela forma do i, mas só que nesse caso a gente não precisa clicar na geometria, mas a gente clica em cada um dos registros, tá? Então vem como se fosse um formulário mesmo, então, botando assim os nome das colunas e as informações contidas dentro dela. Você pode navegar por aqui. É uma questão de preferência, dependendo do que você quiser, pode ficar mais fácil procurar informação de um jeito ou de outro. Mas se você ficar perdido assim, lembre que você pode mudar o formato aqui no canto inferior direito, tá? Se você quiser vir em formato de tabela ou no formato de formulário. Então a gente vai ficar vendo aqui em formato de tabela só para ficar mais, para poder mostrar as coisas como a gente estava mostrando nos slides, né? Então nota quando eu seleciono uma determinada geometria, então essa geometria em amarelo, ela está selecionada, tá? E se eu clicar aqui, ó, por procurar esse aqui, aquele Ctrl J, esse botão vai aproximar o mapa à minha geometria selecionada. Se eu clico aqui, ó, ele vai direto. Mesmo se eu estiver muito afastado da minha geometria, sem nem mesmo conseguir visualizar no mapa, se eu clicar aqui em Ctrl J, ele vai dar um zoom direto nessa minha geometria selecionada. Então, se eu quiser todos também, posso visualizar todos. Tá certo? E nesse caso eu cliquei Shift, com o botão esquerdo selecione uma geometria, apertei o Shift, fui até a última, selecionei tudo. E se eu quiser selecionar pelo mapa, eu clico nessa ferramenta daqui, que tem um quadradinho amarelo, e eu arrasto. Então todas as geometrias que estão dentro desse retângulo que eu desenhei vão ser selecionadas. E aqui na minha tabela de atributos também, todas as minhas geometrias selecionadas elas vão ficar destacadas em azul. Certo? Então a gente fez umas buscas e umas seleções a partir da visualização das geometrias, selecionando por aqui, e agora a gente vai começar usando essa ferramenta de seleção, né? Que é dessa forma. Existem outras formas que você pode também, você não precisa desenhar sempre um quadrado, você pode buscar de outras formas, né? Tipo através de um polígono. Então você desenha um polígono que você tem interesse. Aí você, ao clicar o botão direito, ele fecha o polígono e faz a seleção. Então dá para vocês explorarem isso daqui um pouquinho mais, como vocês tiverem tempo. Então, nesse vídeo, à medida em que eu for mostrando algumas funcionalidades, vocês podem pausar o vídeo e replicar por vocês, o que vai dar uma maior interação com o programa e vocês vão sentindo mais segurança em operar ele, certo? Aí se tiver algum problema é só pausar e voltar também. Então vamos começar agora a explorar a nossa tabela de atributos. Então agora, se eu não quiser trabalhar e procurar pelas geometrias, mas eu quiser trabalhar e buscar dentro da minha tabela de atributos, eu posso abrir de novo minha tabela de atributos. Esse agora no canto inferior esquerdo vai ter essa opção de mostrar todas as feições. Aqui você vai ver que tem outras formas de você visualizar e você pode usar essa filtro de campo. Esse filtro de campo eu posso ir e buscar uma única informação específica, de uma única coluna que eu tenho interesse. Então, nesse caso, eu vou procurar por exemplo, pela minha coluna de texto. Então, seleciono minha coluna de texto. Então, aqui já aparece aquele ABC para mostrar que é uma coluna de texto. E eu posso digitar o que eu quiser.
Dependendo da letra que eu apresento, já me aparecem algumas opções. Então, se eu apresento A, aparece pentágono, quadrado e triângulo, porque todos têm a letra A. Se eu apertar T, tem pentágono e triângulo, já não aparece mais o quadrado. Então, nesse caso, se eu estiver buscando essa informação de triângulo, por exemplo, eu só clico aqui e aperto o Enter. Quando eu aperto o Enter aqui, ó, nota que aqui tudo filtrou já. Não aparece os outros registros da minha tabela. Então, eu posso clicar dentro dessa minha tabela que ele vai aparecer. E aqui você também pode começar a explorar outros valores, né? Se você apertar só Q, já aparece automático quadrado. E você aperta Enter. Então ele filtrou, mas não selecionou. Para você selecionar, você pode selecionar clicando na sua tabela de atributos, na linha em específico. Tudo bem? Tá, mas só que agora, digamos que você não precisa só buscar nessa forma, existem outras formas de buscar também. Você não quer buscar agora mais pela informação da coleção da minha coluna de texto, você quer buscar pela minha coluna de inteiros. Então você vai digitando um número e aperta Enter. Se você apresentar um valor que não existe, você busca pelo valor 34, mas não tem nada de 34. Se você quer 4, aparece o quadrado, se aparece 5, aparece o pentágono. E o 3 aparece o triângulo. Se eu quiser selecionar, eu seleciono assim. Agora você pode buscar aqui, ó, nesse filtro avançado. Quando você faz a busca por filtro avançado, você vai usar aquela expressão. Você vê que ele importou essa última que a gente acabou de criar, né? Mas eu quero criar uma do zero. Então vou apagar. Como funciona essa função de filtro baseado em expressão? Aqui dentro dessa primeira janela, você vai escrever um determinado texto, que tem algumas regrinhas. Se você tem que usar aspas duplas, quer dizer uma coisa, aspas simples quer dizer uma outra coisa. Então, ele é um pouco confuso. E ele pode parecer uma forma de... Ele pode até assustar algumas pessoas na hora de usar. Mas o bom é que aqui você não precisa digitar e saber essas regras de cabeça. Você pode fazer consultas a partir dessa coluna aqui do meio. Dentro dessa barra, você pode vir aqui, ó, dentro de campos e valores. Então aqui ele vai dar uma prévia do que isso consiste. Então aqui está falando, contém uma lista de campos da camada. Então você pode abrir esse campo, clicando nesse triângulozinho, e vão aparecer para mim as minhas colunas, que a gente já estava vendo. Então aquele exemplo que a gente criou assim, eu quero buscar uma informação a partir da minha coluna de texto. Então eu dei 2 cliques, aí apareceu o texto aqui. Minha coluna de texto está selecionada e eu quero apresentar os valores únicos. Eu quero o meu quadrado. Se você escrever só dessa forma, vai aparecer expressão inválida. Porque ele está procurando, a expressão está sendo, na minha coluna de texto, quadrado. Você tem que botar algum operador lógico aqui para ele saber o que ele tem que fazer. Então nessa hora você vai entrar com um igual, que ele vai procurar dentro da minha coluna de texto, os valores são exatamente igual a esse texto escrito quadrado. Aí o texto está vindo em colchete simples, né? Em aspas simples. Colchete não, aspas simples. E o valor do meu campo está vindo em aspas duplas. Quando eu faço isso daqui, eu aperto, então eu construí a minha expressão de busca. Ele não acusou nenhum erro aqui na minha pré-visualização, então a princípio está tudo certo. Eu clico em OK. Quando eu clico em OK, olha, aqui já apareceu o resultado da minha busca. Então eu seleciono o que eu quero. Certo, mas agora você quer procurar com mais de uma expressão. Eu quero buscar com mais um valor. Que eu não quero só que seja... Eu preciso buscar pelo menos em dois campos diferentes as informações. Então, no caso, você pode fazer em texto corrido
ou dá Enter, que não tem problema nenhum. E aqui você vai adicionar um operador lógico de ou, mas por ser em inglês, você vai escrever OR, e você pode inserir aqui sua segunda expressão. Então, dentro de campos e valores, eu quero buscar, a partir da minha informação de número de coluna decimal, número na minha coluna de número decimal, eu vou botar aqui único. Então venho aqui, dou 2 cliques para ele jogar a minha coluna de número decimal aqui na minha pasta de consulta, e eu boto o valor igual a 3,5, 3.14. Então ele também não acusou nenhum erro e eu posso clicar em OK. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma busca na qual eu quero todos os resultados que tenham quadrado ou os resultados que tenham o valor na coluna de número decimal igual a 3.14. Pode clicar em OK. Ah, é porque é o mesmo, né? Então nesse caso eu vou trocar para 5, para ver um valor diferente. Então você clica em aplicar. Então ele vai vir, ó, número da coluna de texto igual a quadrado, igual a quadrado. Ou o número na minha coluna de número decimal igual a 5. Então ele trouxe 5. Então ele vai me trazer todos os resultados da minha expressão que eu coloquei aqui. Certo? E você pode, até nesse caso, quando a gente trabalha com números, com números, a gente pode fazer outras buscas que vão além do igual. A gente pode botar como... Então vamos começar uma nova consulta, no qual... Então a gente vai agora fazer uma nova busca, na qual a gente vai fazer uma coluna de texto igual a único triângulo, ou coluna de número decimal maior do que 4. Então aqui eu estou fazendo duas buscas, buscando dois valores diferentes. Um é a partir da minha coluna de texto, buscando a informação de triângulo, ou esse segundo valor, que eu vou querer um número da minha coluna de decimal maior do que 4, que o único registro que eu tenho maior do que 4 é o número 5. Então assim vocês começam a ver uma forma de você realizar consultas aqui dentro do QGIS, dentro da tabela de atributos. E uma vez selecionados os arquivos que eu quero, digamos que eu quero selecionar só o quadrado e o pentágono, eu posso exportar esses dados. Eu venho na minha camada de interesse, que está com minhas feições selecionadas, que por padrão vão ser pintadas de amarelo. Se eu quiser, eu posso verificar quais feições estão sendo selecionadas dentro da minha tabela de atributos, abrindo de novo e visualizando minha tabela de atributos. Eu posso pedir para visualizar apenas as minhas feições selecionadas, que vão ser só as em amarelo. E a partir delas eu posso exportar só essas geometrias. E não vou exportar o quadrado, que eu vou gerar uma nova geometria. Então eu vou vir com o botão direito, clicar na minha camada de interesse e vou vir aqui em exportar. Dentro de exportar me abrem várias opções. Você pode selecionar ou essa primeira opção que vem salvar feições como, ou a segunda que vem salvar feições selecionadas como. Quando eu busco a feição salvar feições como, cliquei com o botão, ele vai me abrir essa janela. Vai me perguntar qual formato eu vou querer selecionar, o nome do arquivo, se eu vou querer atribuir o nome de uma camada,
o meu sistema de projeção utilizado. E aqui na parte de salvar somente feições selecionadas vai estar desabilitado. E eu não quero isso. Eu posso fazer, se eu quiser, eu posso vir aqui e clicar. Aí ele vai me salvar só essas geometrias em amarelo. E não vai vir me salvar essa verde. Se eu desabilitar esse botão, ele vai me salvar todas as geometrias dessa camada. Mas só que se eu vir aqui com o botão direito em exportar e na segunda opção, que está salvar feições selecionadas como, ele vai me abrir a mesma janela, mas só que agora com essa caixinha já habilitada. Então tem que ter um pouquinho de atenção e sempre vale a pena você, se você quiser salvar só uma parte dos seus dados que você já filtrou, você sempre tem que verificar se isso daqui está selecionado, certo? Depois você vem aqui no formato, você pode exportar no formato de GeoPackage, mas você também pode exportar no formato Shapefile. Então venho aqui em 3 pontinhos e vou selecionar minha pasta. Nesse caso eu vou jogar aqui mesmo dentro dessa pasta chamada público. Eu vou chamar de exemplo, seleção, exemplo. E vou clicar em salvar. Aí aqui ele vai me dar um endereço de onde vem. Então tá na minha pasta users, público, /seleção.shp. E quando eu clico ele pode adicionar depois pode vir habilitado esse botão que vai vir adicionar arquivos salvo ao mapa. Se eu clicar em OK, ele vai me exportar e vai me gerar uma nova camada só com as feições selecionadas. Então, nesse caso eu vou desligar essa. Eu vejo que trouxe nessa cor meio marrom só as feições que eu tinha selecionado, que são justamente essas daqui. Tudo bem? Então, com isso a gente viu como a gente pode selecionar, como a gente pode importar alguns arquivos aqui dentro para o QGIS, como você pode conhecer esses dados, explorando eles, seja por essa ferramenta de I ou através da tabela de atributos. E utilizando a tabela de atributos, você viu diferentes formas de consultar, sendo desde uma forma mais simples, na qual você vai selecionar aqui um determinado atributo, uma coluna para você fazer uma busca, ou utilizando esse filtro avançado, na qual você vai redigir uma consulta. Sempre sabendo que existe forma simples da gente fazer essa busca, que é utilizando essa coluna do meio, na qual a gente vai vir e vai poder utilizar esses parâmetros, resgatar esses parâmetros daqui dentro da minha expressão. E no final a gente acabou ainda exportando esses arquivos e criando uma nova camada somente com os arquivos selecionados. Vamos agora ver um caso prático, uma outra atividade. Então, a partir dessa camada, desse shapefile das unidades federativas do IBGE, que está disponibilizado nesse link e no site do curso, vocês podem responder para mim essas perguntas de qual UF estão esses códigos, que vai ter uma coluna chamada CD GeoCUF, que vão ter esses códigos, aí você pode me falar, buscar, né? A partir desses códigos descobrir quais são os códigos de cada uma dessas unidades federativas. Você também vai realizar a seleção por região, utilizando essas colunas, né? Essa coluna chamada NM Região. Então você vai fazer uma seleção do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul. E por último, você vai exportar apenas os estados da região Norte e Sudeste. O tempo estimado dessa atividade é de 15, 20 minutos. Então vocês podem pausar o vídeo agora e depois de concluir essas atividades, a gente
a gente mostra como é feito essa atividade. Então, bom, mostrando como a gente vai resolver essa atividade, a gente primeiro vai ter que carregar essa informação, né, que aqui já está descomprimido. Uma outra forma de descarregar os arquivos shapefile é pegar esse arquivo SHP e arrastar ele para dentro. Aí ele vai ter esse símbolozinho de mais e você pode soltar. Então ele vai adicionar para mim aqui no meu mapa. Então a gente verifica que são as unidades federativas do Brasil e agora a gente vai fazer uma consulta para poder descobrir qual que é a resposta de cada um, né? Então a gente vai explorar a tabela de atributos dele e a partir da tabela de atributos a gente vai buscar qual que é esse CDGELCF para os códigos 53, 11 e 27. Então você pode tentar fazer no olho, então ficar buscando, filtrando e ordenando a coluna, mas isso acaba dando um problema se você quiser buscar muita coisa. Então o número 11 é Rondônia, mas aí você teria que procurar sempre de olho e olho, 53 é o DF. Então você pode fazer essa busca já buscando aqui usando a opção de filtro de campo, CDGLCUF e código 11. Aperta Enter, Rondônia. Código 53. Aperta Enter, Distrito Federal. E o código 27, Enter, é Alagoas. Então essa é uma forma simples da gente fazer só a partir de uma única busca, certo? Agora já a segunda questão, que vem em selecionar os estados por região, a gente utilizando essa coluna de NM região, a gente pode fazer de diversas formas. Então a gente vai fazer o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul. Para evitar que você faça na mão e eventualmente fazer uma seleção errada, a melhor forma de você fazer é pela tabela de atributos mesmo. Então você pode vir aqui e buscar da mesma forma, mas em vez de você usar o CD, o geocódigo, né, da unidade da federação, você vai em NM região. E o primeiro código é do Nordeste. Então você começa, já começa a aparecer Nordeste. Você clica em Nordeste, aperta Enter, que já vai aparecer todas. Então é só você selecionar todos os estados. Todos que apareceram nesse filtro. Eu usei selecionando com Shift. Eu selecionei o primeiro, fui até o último com Shift e cliquei. Então ele vai selecionar todos esses estados. Então assim eu consigo selecionar só os meus estados do Nordeste. E assim a gente consegue fazer a seleção. Agora a gente também pode fazer a seleção utilizando o filtro avançado, que vai vir essa expressão, que é um pouquinho diferente da anterior que a gente tinha visto. Mas eu vou copiar essa expressão para a gente explorar ela daqui a pouco. Melhor, eu vou fazer a nossa consulta então eu vou vir aqui no campo de valores, escolher NM região igual meus valores únicos de, agora é o Centro-Oeste que a gente vai procurar, né? Eu apertei duas vezes no igual, veio um símbolo de igual a mais, então a gente tem que apagar esse símbolo e agora está certa a nossa consulta. Clico em OK, vai me aparecer só os estados do Centro-Oeste. Se eu quiser selecionar esses estados, então eles ficam selecionados agora e a gente consegue fazer o que a gente quiser, como podendo exportar, por exemplo. Mas no caso, vamos voltar àquela expressão e comparar essa consulta do Centro-Oeste com essa consulta anterior do Nordeste, do Centro-Oeste, comparar o Centro-Oeste com a consulta do Nordeste. O que tem de esses dois é igual, NM região, e o que vai diferenciar é o operador que foi usado, que esse é igual, e esse aqui está sendo alike.
Centro-Oeste e Nordeste, mas o que tem de diferente nesse texto do Nordeste são esses símbolos de porcentagem que está dentro do texto. O símbolo de porcentagem ele vai funcionar como uma coisa que a gente chama de wild card, que é tipo um coringa. Então eu quero que exista tudo que procure essa palavra Nordeste e qualquer outro caractere que tem antes ou qualquer outro caractere que tem depois. Então vamos fazer isso, mas só que mantendo o Sul, que é a última área que a gente vai procurar, a última região do Brasil. Se eu fizer a consulta desse jeito, clico em OK, ela vai me aparecer só os estados do Sul, certo? Voltando para o meu filtro de expressão, se eu apagar o meu L, você vê que é wildcard, porcentagem, né? SU, wildcard. Então tudo que tiver SU no meio do texto, ele vai ser filtrado e vai ser apresentado na minha consulta. Então quando eu clico em OK, você vê que aparece também o Sudeste, que também tem as letras SU. Então, vendo esse tipo de consulta, você sabe para que serve o wildcard, esse símbolo de porcentagem. Então, vou botar Sul de volta, o L de volta no final, né? Clico em OK, ele filtra só os estados do Sul. Tá certo. E agora vamos explorar um pouquinho esse I like. Qual que é a diferença do I like para o like? Então, a gente pode pegar o I like, copiar ele e botar na nossa busca. Quando a gente for verificar o I like, a gente tem na busca, né? Ele me diz quais foram as últimas vezes que eu usei o I like e também o que o I like é. Ele é um operador, tá dentro da classe de operadores e aqui a gente pode ler o que faz. Então, se a gente for ler o que está escrito em português, está retorna 1 se o primeiro parâmetro corresponde caso insensível, o padrão fornecido. Isso daqui é um bom exemplo da gente ver que as traduções utilizadas do português talvez não sejam sempre boas e talvez sejam confusas. Então isso pode ser um problema. Tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for usar versões traduzidas, certo? Mas fica isso daqui só para a gente chamar atenção em relação ao uso de maiúsculas ou o uso de traduções de português. Mas a diferença do like e o I like é que ele vai ser sensível ou não para case sensitive, que é o do inglês, né? Que é falar de maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, se a gente botar o NM região I like SU, mas só que o U agora minúsculo, e realizar essa busca, ele funciona normal. Mas só que agora, se a gente voltar aqui para nossa expressão, trocar o I like por like e realizar a busca, você vê que não vem nada. Então, se a gente volta de novo para a expressão, tem NM região, entre aspas, duplas, que está dizendo o que é a coluna que ele vai buscar. E eu boto o I like, o Izinho antes do like, e o S maiúsculo, U minúsculo, L maiúsculo, e realizar essa busca, ele retorna. Então, a diferença do I like para o like é que o I like, ele não vai levar em consideração se ele não é sensível às letras maiúsculas e minúsculas. Se você quiser fazer uma busca mais restritiva, você usa o like. E você vai, aí nesse caso, com você usando o like, você tem que ser mais cuidadoso no uso de se a palavra está sendo escrita em caixa alta ou caixa baixa. Essa é a diferença dos I like e o like. Tá certo? Então, se a gente botar like, mas só que agora tudo caixa alta, der OK, a busca fica certa e a gente consegue selecionar só os nossos estados do sul. E por fim, a gente vai fazer a exportação de apenas os estados das regiões Norte e Sul, Norte e Sudeste. Vamos fazer isso em uma única consulta para a gente poder trabalhar a questão de mais de uma consulta usando o operador OU. Então a gente vai querer fazer
a questão da área norte, né? Do nm região like norte, ou que vai ser escrito or, né? Do inglês. Aí a gente pode vir terminar de completar aqui, ó, usando o nm região. Ó, nm região. Ó, vamos notar aqui, ó, que aspas duplas, aqui tem duas, né? Aí ele acaba bagunçando e achando que só isso daqui que é espaço do nome da coluna. E ele não está pintado de verde. Então vamos apagar isso daqui para ele ficar pintado de verde. N região está pintado de verde, a gente saber qual que é, que ele está determinando qual que vai ser a coluna de busca. E vamos usar agora o iLike. E eu vou escrever tudo em caixa baixa. Você vê que também funciona o iLike em caixa baixa. Mas só que agora é norte e sudeste. E vou botar sudeste tudo em caixa baixa. Então agora a gente dá clique em OK e vai aparecer os estados do sudeste e do norte. Então eu seleciono todos esses estados, que aqui a gente consegue visualizar melhor, né? O que está em amarelo, eu vou querer exportar só o que está em amarelo. Então eu posso vir aqui, eu posso fechar também, vir nessa minha camada, clicar com o botão direito e ir em exportar e selecionar. Eu posso selecionar ou salvar feições como ou salvar feições selecionadas como. Se a gente vem salvar feições selecionadas como, aquela minha caixinha já vai vir habilitada com esse Vzinho aqui dentro da caixinha. Então ele vai salvar só o que está em amarelo. Se eu for na outra opção, que é salvar feições como, a minha caixinha não vem selecionada. Então eu tenho que clicar aqui para poder selecionar, certo? O importante é, se a gente quiser fazer uma seleção, salvar os arquivos de uma determinada seleção, é isso daqui que tem que estar marcado. Então eu vou ali, seleciono o nome do meu arquivo e vai ser norte, underline, sudeste. E clico em OK. Aí vai ser gerada uma nova camada que também veio em verde, só com os meus arquivos do norte e do nordeste. E assim terminamos esse vídeo, onde vocês aprenderam a como fazer consultas na tabela de atributos e exportar parte desses dados para uma nova camada Shapefile. Nos vemos em uma próxima.